Oi, pessoal, boa noite. Então, a gente está aqui para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje, dando continuidade, a gente vai estudar o roteiro 3, Provas da Existência e da Sobrevivência do Espírito. E o nosso estudo hoje começa com um questionamento: existe alma? Existe espírito? A gente bem sabe que a alma é o espírito encarnado. Então, a alma é espírito. Então, o nosso questionamento é exatamente esse. Será que existe espírito? Bom, dentro da doutrina, para a gente isso é muito claro, né? Porém, a ciência, por exemplo, não nos dá, né, essa base. Será que existe? Será que não existe? Alguns ramos da ciência têm trazido à tona algumas terapias através do magnetismo, por exemplo. A psicologia tem tratado, né, alguns pacientes com a regressão, enfim. Mas a ciência não bate o martelo nesse sentido e existem muitos céticos e muitos cientistas que repudiam, né, a existência do espírito. E os materialistas? Os materialistas nos dizem que existe uma força, né, diretriz, uma energia que movimenta o nosso corpo físico, que seria a alma, porém ela se extingue a partir do momento que o corpo também se extingue através da morte. Então, morto o homem, está aniquilada a alma. É o que os materialistas, né, acreditam, rebatem. E aí, o estudo vem nos trazer uma forma de raciocinar nesse sentido. Por que viver, por exemplo, né, essa individualidade, esse ser, por que viver? Né? Viver experiências de amor, de contato, de histórias, né? Para que tudo morra com o corpo físico, né? A gente pensa, então para quê? Qual a utilidade? Né? Muito fácil, né? A gente pode fazer e acontecer, morreu e acabou. Bom, e eles trazem aqui nesse estudo, né, que o filósofo Descartes, ele que criou a frase penso logo existe, né? Penso logo existo. Ele criou essa frase em 1637, se não me engano. E o que Descartes trouxe? Bom, se eu penso, né, eu preciso existir para pensar. Para ter esse raciocínio, eu não posso ser algo, por exemplo, de uma criação maléfica, né? Eu preciso existir, porque eu posso repudiar esse pensamento. Eu posso repudiar qualquer pensamento, qualquer doutrina, eu posso trazer outras soluções para determinados problemas. Então, se eu tenho essa capacidade, eu existo. E aí a doutrina vem nos dizer, bom, e esse pensar é do cérebro? É dessa máquina, né, material? Ou seja, o nosso fígado, por exemplo, ele segrega a bilis. Quer dizer, então, que o nosso cérebro, ele segrega pensamentos? Né? Seria isso? Através desse raciocínio, né? Penso, logo existo. Seria algo secretado pelo nosso cérebro, por essa máquina, né? E aí o livro vem nos trazer, né? Bom, a matéria por si mesma não pensa. Logo, existe em mim, além da matéria, algo que é agente do meu pensamento. Né? Sendo o pensamento um efeito inteligente, não reclamaria a existência de uma causa também inteligente? Né? E aí a gente pensa em Deus, né? O Criador perfeito, né? O mundo, né? Cheio das particularidades, né? Tão perfeitas, tudo numa verdadeira sincronia, né? O que a gente já estudou aqui.
é uma causa inteligente. E se nós somos inteligentes, né, precisamos de uma causa também inteligente. Bom, e da onde vem essa dúvida então? Por que pensar que é da matéria? Né? Por que pensar que só existe a matéria e não um espírito, um princípio inteligente? Bom, nesse sentido, vamos trazer aqui para dentro da nossa doutrina. A questão 76 nos traz a definição de espírito, ser inteligente da criação, que povoa o universo fora do mundo material. Ou seja, o espírito povoa o universo fora do mundo material, que é o que a gente já trouxe. No mundo material, né, o espírito a gente denomina como alma. E esse espírito, né, Kardec pergunta, ele é imaterial? Né, de que ele é feito? Né, porque os nossos olhos não podem ver. E aí, de que ele é feito? E aí os espíritos nos respondem, bom, material não é o melhor termo. O ideal seria incorpóreo. Porque a matéria de que é feito o espírito não é a matéria que vocês conhecem, que vocês podem ver, que vocês podem pegar, né? Que vocês podem sentir com todos os seus sentidos, né? Não se pode ver com os olhos. Então, o espírito não é matéria, mas certamente é alguma coisa, embora não saibamos que coisa seria essa. E os espíritos declaram que coisa alguma é o nada. Porém, o nada não existe. Então Kardec insiste, como que então a gente vai conceber esse espírito, né? Porque se não existe, não é de uma matéria que a gente conhece, a gente não pode ver, a gente não pode sentir, né? Não existem palavras para nomear que tipo de matéria ele é feito. Como que se concebe então? Então o Espírito de verdade nos responde através do pensamento, que é o que Descartes nos disse, né? Só que ele não sabia que era um princípio inteligente, era o espírito, né? Até então se achava que vinha do nosso cérebro. Mas o Espírito de verdade nos trouxe que concebemos o espírito através do pensamento. Então, o problema do ser humano é exatamente o intangível, né? Porque o espírito não é algo de que se possa ver com os nossos olhos materiais. Mas a doutrina espírita vem nos trazer, né, de forma tão nítida através dos fenômenos, a prova, né, da existência desse espírito. Mas Kardec também nos alerta, né, antes disso, que a crença dos espíritos, né, a gente se depara com ela, na verdade, de forma muito vivaz. Desde os povos antigos, né, mas também dos modernos. E que nos livros santos de todas as religiões conhecidas se fala nesse ser espiritual. Porém, né, a gente tem muito de São Tomé ainda, né? A gente precisa de ver para crer. E aí a doutrina vem e nos traz a prova, né, da existência através dos fenômenos. O primeiro fenômeno que o livro nos traz aqui no estudo sistematizado é o fenômeno de exteriorização da alma. O que acontece com esse fenômeno? Também chamado de emancipação da alma, no qual o espírito se desdobra, se emancipa, se exterioriza, né, enquanto o nosso corpo descansa. Então, quando a gente vai dormir, o nosso corpo descansa, porque ele precisa de repor, né, suas baterias, suas energias, se recompor, mas o nosso espírito não tem essa necessidade. Então, ele se desdobra do nosso corpo, se emancipa, né, parcialmente, porque nós continuamos ligados ao nosso corpo através de um fio, né? E aí, a gente vai ter contato com o mundo espiritual.
através dos sonhos. Em geral, a maior parte das pessoas se lembram de alguns sonhos, de algumas vivências, né? De alguns quadros alegóricos, né? Algumas informações simbólicas, mas a gente tem algumas vivências, né? Em algumas vezes a gente se lembra, outras não. Mas fica muito claro, por exemplo, através da clarividência sonambúlica. O que é a clarividência? É essa faculdade de poder ver, né, o que acontece no plano espiritual. Então, quando essa clarividência é sonambúlica, há uma maior liberdade, né, do espírito, ele se distancia mais do seu corpo e aí tudo que ele consegue ver é muito nítido, né? Esse fenômeno também é chamado de a vista da alma, porque a alma ela consegue ver, ou dupla vista, consegue ver tudo o que está acontecendo no mundo espiritual. Alguns, por exemplo, têm a lembrança, né, total de, por exemplo, ouvir músicas, ver concertos, né, observar ocorrências no plano espiritual, socorros, né, participar de alguns socorros, trabalhar durante o sono do corpo. Alguns estudam e lembram claramente das palestras, né? Alguns trabalham, por exemplo, na evangelização, né? Alguns evangelizadores continuam trabalhando e lembram exatamente, né, do que viveram, do que fizeram, né? Estagiam, né, na verdade, porque a gente ainda está muito aquém de poder ser evangelizador no plano espiritual, né? Mas enfim. Então essas vivências, né, quando a clarividência é sonambúlica, ela é muito nítida, né? Ela é muito nítida. Quando a gente acorda, a gente sabe tudo que aconteceu. Alguns têm vivências de vidas anteriores, ou conseguem visualizar o futuro, algo acontecendo no futuro e acordar com todas as lembranças. Enfim, né? Ter pressentimentos, encontrar com pessoas ausentes, pessoas que já se foram, encontrar com seu mentor. Então é isso, e essas vivências são muito reais, né? São muito reais e as coisas se concretizam muitas vezes, principalmente quando tem a ver com essas visões do futuro, né? Se concretizam alguns recados, algumas intuições, né? Algumas respostas são muito nítidas, né? Enfim. O segundo fenômeno, então, a casa mal assombrada e transporte de objetos. Bom, aqui a gente vai se lembrar da história do espiritualismo, né, que começou em Hydesville, na casa da família Fox, em que as meninas ouviam as pancadas dos espíritos, né, nas janelas, nas portas, enfim, e começaram a conversar com aquele espírito, né, e através das pancadas elas foram tendo as respostas e descobriram que era um espírito que tinha morrido ali, tinha sido um mascate, né, tinha morrido ali naquela casa, enfim. E a gente vê muito em filmes também, né? Casas mal assombradas, coisas que voam, né? Que é mediunidade de efeitos físicos. Tem que ter um médio de efeitos físicos ali naquela casa para doar ectoplasma para que as coisas possam se movimentar, bater, ligar, né? Acontece, televisão ligar, som ligar e desligar, comida, né? Que voa, enfim, panela, batida de janela, essas coisas, né? Então são ruídos e tal. Também, né, é um fenômeno que comprova a existência, né, dos espíritos. O terceiro fenômeno são os das mesas girantes, né, que a gente conhece muito bem por causa da história, né, da codificação da doutrina espírita. Foi por causa das mesas girantes que estavam acontecendo na Europa, aqueles espetáculos, né, que Kardec foi convidado a assistir, que aconteceu a codificação. Foi através desse fenômeno que despertou a curiosidade, né, científica de Kardec, né? Depois, primeiro ele foi muito cético, né, mas depois ele começou a ver que existia ali uma força inteligente, algo inteligente, e começou a ter um olhar, né, científico para tudo que estava acontecendo ali.
também precisa de uma mediunidade de efeitos físicos para que haja essa doação de ectoplasma, para que as mesas girem, né, circulem, levitem e tal. A manifestação dos espíritos pela escrita, que é a psicografia. Na época de Kardec, a psicografia acontecia com o cestinho, né? Eles começaram amarrando um lápis no cestinho e o cestinho se movimentava e ali tinham as respostas, né, para as perguntas de Kardec. Essa é uma psicografia indireta porque não tem a mão do médium, né? É ali um objeto. Então, essa aconteceu durante a codificação para recebimento das mensagens. Hoje, a gente não vê muito mais a psicografia indireta. A gente vê a psicografia direta ou manual, né? No qual os espíritos transmitem o pensamento, né? Os seus pensamentos, né? Através de um médium. Então, por meio dessa escrita manual. Alguns médios são conscientes, outros não, e eu acho que o maior exemplo, né, Chico vai ser um dos maiores exemplos de todos os fenômenos que a gente vai ver aqui, e o maior fenômeno da psicografia direta é Chico para mim, né, o mais conhecido médium, aliás, que eu queria dizer, né, que psicografou mais de 400 livros, né, 412 livros, se não me engano. Hoje tem Divaldo, enfim, né? Mas o Chico é o maior, né? Que a gente conhece. E aí, ele também nos fala da pneumatografia, que não utiliza nem a mão, nem o lápis, mas que simplesmente são encontrados traços no papel, por exemplo, dentro de uma gaveta, né? Sem que haja nem o cestinho, nem a mão de um médium, mas acontece. E aqui o maior exemplo é o Decálogo, né, que são os 10 mandamentos recebidos por Moisés, né, nas tábuas de pedra, né, foram entregues para Moisés nas tábuas de pedra. Também foi pneumatografia e também precisa de um médium de efeitos físicos para doação de ectoplasma. No caso da psicografia direta, manual, né, o espírito, ele se conecta nessa região do cérebro, né, ligada à escrita do médium, né? Ele não segura a mão do médium, né, nem incorpora no corpo do médico, mas existe essa transmissão através de um canal no cérebro, né, ligado à escrita. O quinto fenômeno, manifestação dos espíritos pela audição e pela palavra. Então, aqui a gente traz exatamente essa conversação regular, né, que acontece, ou seja, o médium, ele expressa através da palavra, né, ele expressa o pensamento, a palavra do espírito, né, o pensamento do espírito também está ligado à parte cerebral aqui ligada à fala do médium. O espírito se liga a essa parte e transmite a mensagem, né, a fala, o que ele quer trazer ali. Essa estrutura, né, neurológica responsável pela fala e também pela audição, né? Porque também o médium ele pode ouvir como se estivesse ouvindo com o seu ouvido mesmo, né? No caso da sonambúlica, da audiência sonambúlica, é como se estivesse ouvindo através do ouvido mesmo, né? Essa clareaudiência, na realidade. Clareaudiência. É como se estivesse ouvindo com muita nitidez, através do ouvido, mas na realidade a comunicação é através, né, da parte cerebral ali do médium. A pneumatofonia também é uma manifestação de efeitos físicos, como a pneumatografia, um pela escrita e o outro, né, pelo efeito do som.
E na pneumatofonia, qualquer um pode ouvir, não precisa ser médium. O médium que está oferecendo ali o ectoplasma, o médium de efeitos físicos que está oferecendo o ectoplasma, existe, né, alguém ali no ambiente oferecendo essa energia. Porém, todos são capazes de ouvir, porque aí sim o som, né, acontece de ser ouvido pelo ouvido do corpo mesmo, pelo nosso ouvido material. Aqui também temos a psicofonia, né, que como eu disse aqui antes, né, essa questão de verbalizar, né, as mensagens dos espíritos, né, acontece muitas vezes dos médiums não terem conhecimento nessa vida do que está sendo dito. Aconteceu com Chico. Chico tinha 4ª série de grupo, gente. Então, às vezes, o que ele falava ali era de uma sabedoria tão grande, né? Poemas, enfim, trazia mensagens, né, de outros espíritos, de uma sabedoria muito diferente daquela vida dele ali agora, né? E, inclusive, esse tipo de mediunidade também a gente pode citar aqui a xenoglossia, que é quando o médium fala outras línguas, as quais, né, são diferentes da língua que ele vivencia hoje, né, fala hoje. Por exemplo, hoje nós falamos o português, de repente eu começo aqui a falar francês, né, porque um espírito francês está mandando uma mensagem, e eu começo a falar muitas vezes uma língua que eu não conheço, né, que eu não conheço nessa vida, né, mas que faz parte da minha bagagem. Tem até uma história, né, do Chico, que ele, no caso aí, ele psicografou uma mensagem em hebraico, né? Os pais eram judeus, tinham perdido o filho e eles não acreditavam em espiritismo, né? Em espírito, em vivência, né? No espírito reencarnar, enfim, eles não tinham nada dessa crença. Então, o desespero deles era tão grande na perda do filho que eles foram atrás do Chico. E o Chico tinha uma parte da mensagem que estava toda em hebraico, que era, enfim, né? O Chico não tinha condição nessa vida de saber escrever em hebraico. Mas nesse fenômeno da xenoglossia, eu trouxe aqui pra gente o fenômeno que está em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, que é o episódio de Pentecostes, nos quais ali na Bíblia, né, fala-se em línguas de fogo. Então, os apóstolos, eles começaram a pregar em diversos idiomas. E que, por isso, né, muitos ali entendiam o que estava sendo dito, porque eram idiomas compreensíveis para várias pessoas que estavam ali, né? E muitos naquele momento se converteram, exatamente porque, né, presenciaram. E nessa xenoglossia, como eu disse, o médium ele não só fala, mas ele também escreve em línguas que ele ignora, né? Que é esse caso que eu contei do Chico. O 7º fenômeno são as aparições e materializações de espíritos. Então, aqui a gente traz, né, a vidência, no qual os médiuns eles são capazes de ver os espíritos. E aí depende muito do grau, né, de mediunidade do médium. Ele pode ver uma forma vaporosa, vaga muitas vezes, só o rosto, ou vê o rosto, mas não vê os olhos, né, para não conseguir discernir, né, a aparência daquele espírito. E outras vezes ele vê nitidamente, né, o corpo inteiro e tal. E a gente ainda, e tem alguns médiuns ainda que eles veem de uma forma tão clara, que eles chegam a confundir encarnados e desencarnados. E aí a gente pode lembrar aqui do filme do Divaldo,
né, que a colega de trabalho dele combina com ele que toda vez que chegasse alguém no balcão, era para ele olhar para ela primeiro. Porque se tivesse realmente ali uma pessoa, ela, né, confirmava, vai lá e atende, Divaldo. Porque ele estava atendendo espírito desencarnado, né? Ele chegou a atender de espírito desencarnado achando que era vivo. Mas aí é o grau, né, da mediunidade. E existem outros casos que são as materializações, que hoje já não são tão comuns, né? Que os espíritos realmente se tornam tangíveis mesmo, né? Você pode pegar de forma real. Tem até um acontecimento nesse sentido, que eram as reuniões de materialização que aconteciam no Luiz Gonzaga, né? Na época de Chico. Ele e Peixotinho, eles doavam ectoplasma para esses espíritos se manifestarem. Então, ele manifestou Sheila, José Grosso, eles andavam pelo centro afora, como se fossem vivos, né? E todos que estavam ali conseguiam vê-los, mesmo aqueles que não eram médiums, né? Até que um dia o Emmanuel acabou com essa história, né? Ele se materializou e ele falou, bom, isso aqui não tem serventia para nada. Serventia, ó, é livro. O livro fica para a humanidade inteira, né? Para a vida. Enquanto existir encarnado, vai ter livro, né? Essas sessões de materialização aqui precisam acabar porque isso não tem utilidade, né? E Emmanuel deu um fim naquela história, né? O livro que educa, materialização não educa, não. E as reuniões de materialização, elas foram encerradas. Inclusive, alguns fotógrafos estiveram presentes nessas reuniões. Na verdade, eu acho que elas tinham exatamente esse intuito: trazer a prova da existência do espírito para todos nós. Essa era a necessidade. Depois que foi divulgado, né, que todo mundo já sabia, que virou reportagem, né, fotografia, teve tudo, Emmanuel acabou com aquela brincadeira. Ó, esse negócio não precisa mais não, vamos acabar com isso daqui, né? Os livros são eternos, sessão de materialização não tem mais utilidade, né? Foi bem isso. Tem um oitavo fenômeno, esse é pouco conhecido, a gente fala muito pouco dele, eu aprendi nesse estudo, que chama transcomunicação instrumental, que é a comunicação espiritual através de aparelhos eletrônicos, né, de gravador, televisão, rádio, telefone. E ela foi muito utilizada, por exemplo, para que as pessoas pudessem se comunicar com seus entes queridos que já tinham morrido. No Brasil tem um instituto de transcomunicação instrumental, e pelo que eu li também, existe um na França, né? E foram feitas várias gravações, né? E tem até um filme que chama Vozes do Além. Tem o trailer dele no YouTube, depois se vocês quiserem ver, né? Conta exatamente, parece que o homem lá tinha perdido a mulher, enfim, e as comunicações começaram a acontecer através de um gravador. Então, chama transcomunicação instrumental. Experiência de quase morte. Experiência de quase morte acontece, né, muito, principalmente em mesas de cirurgias, né, internados. As pessoas, geralmente, quando está chegando o momento da morte, elas começam a ver, né, os entes queridos que já se foram antes deles e relatam, papai esteve aqui, mamãe, vovó e tal, né, e existem esses relatos. Tem pessoas que chegam a morrer por alguns segundos, né, numa mesa de cirurgia e voltam relatando, né, o que eles viram o paraíso, viram um lugar lindo, né, enfim. E aqui eu trouxe alguns filmes que são interessantes para a gente assistir e ver, né, o fenômeno, bem bacana,
Mistério da Libélula, muito bom. O Céu é de Verdade e Milagres do Paraíso. São filmes lindos que relatam a experiência de quase morte. O 10º, que são as visões no leito de morte, eu acabei de falar, né? Que são essas recepções, essas percepções do mundo espiritual, percepções, né? Visões de familiares. Algumas pessoas, elas se desdobram, vão até suas casas, despedem de seus entes queridos, né? Que aí é a emancipação da alma. Voltam, né? Contam como se fosse um sonho. E não é uma alucinação mesmo não, né? Não é alucinação. Depois eles acabam desencarnando. E o último são os fenômenos que demonstram a reencarnação. Tem um filme legal demais, tá no YouTube, que chama A Reencarnação de Mânica, né? É um filme, eu acho que é indiano. É muito bonitinho, sabe? E ela é católica, se não me engano, né? E começa a lembrar da sua última reencarnação e o padre, né? Para ele aquilo era uma aberração e ele é muito condenado pela igreja, né? Pelos outros párocos, porque ele ajuda ela. Enfim, não vou contar mais, senão perde a graça. Assistam. Mas eu trouxe pra gente alguns casos, né, alguns relatos. Esse é muito bacana, alguns relatos de crianças que afirmam se lembrar de suas vidas passadas. Bom, essa criança se chama James Leininger. Ele gostava muito de brincar com aviãozinhos. Em seus desenhos, fogos, bombas, sempre presentes, ao lado de aviões. Com 2 anos de idade, ele começou a ter pesadelos frequentes. Ele tinha pesadelos e ele gritava: o avião tá pegando fogo, o homem não consegue sair. E aí, seus pais, Bruce e Andrea, pensavam no início que era só uma imaginação de criança. Mas nenhum desses pesadelos, o James gritava tanto que os pais foram obrigados a acordá-lo. Ao perguntar o que havia acontecido, ele contou que o avião havia pegado fogo devido aos mísseis japoneses. Ele disse ainda que havia decolado de uma base chamada Natoma e lembrava-se do nome Jack Larsen. E aí, os pais, né, ficaram assim, atônitos com o interesse do menino pela Segunda Guerra. Só que eles eram muito céticos, né, eles não acreditavam nessas coisas. Mas eles decidiram coletar alguns livros, alguns materiais sobre esse período. Foi então que, quando ao passar os olhos por uma figura que mostrava Iwo Jima, ou Iwo Jima, IWO, tá? Jima, Jima, no Pacífico. James estendeu o dedo e afirmou ter sido ali que ele morreu. Eles foram além e pesquisaram sobre a Batalha de Iwo Jima, descobrindo que naquele dia, em 3 de março de 1945, apenas um homem foi morto, James M. Houston, um rapaz de 21 anos que completava sua 50ª e última missão antes de ir para casa. Atingido pelos japoneses, seu avião caiu no Pacífico e ele foi morto. Nesse ponto, a brincadeira fugiu do controle e o que era a invenção da mente de uma criança começou a levantar muitas dúvidas. Além de saber detalhes específicos sobre a vida de um soldado, que assim como tantos outros perdeu sua vida na guerra, o pequeno James demonstra um conhecimento impressionante sobre aviões. O garoto afirmava que pilotava um Corsair e chegou a comentar que esse tipo de aeronave tinha problemas nos pneus o tempo todo. Ao ganhar um avião de presente, sua mãe observou que,
ali tem uma bomba. Imediatamente ele a corrigiu. Na verdade, é um tanque ejetável. Então, quando ela falou que era uma bomba, ele falou: não, mãe, isso é um tanque ejetável. E aí os pais resolveram pesquisar sobre a vida desse Houston e chegaram a levar, né, o James, o pequeno James, a um encontro de veteranos de guerra. Chegando lá, ele conheceu um dos ex-combatentes pelo nome, sem nunca ter encontrado com eles. Descobriu ainda que Jack Larsen era um homem que combateu ao seu lado. Ao entrar em contato com a irmã ainda viva de Houston, James começou a ter memórias específicas sobre histórias da infância, brinquedos antigos e objetos. Então, a história da memória de James foram compiladas no livro Soul Saver, e o garoto foi convidado por um canal de TV japonês a visitar o lugar onde supostamente o piloto teria morrido. Fortes emoções. Bom, então é isto, né? Essa é uma pequena história, né, desses fenômenos que antecedem, que demonstram, né, a reencarnação. Existem muitos estudos, né, mas tem um pesquisador nos Estados Unidos, agora eu não vou me lembrar o nome, Ian Stevenson, uma coisa assim. E ele começou, né, essas pesquisas, depois um outro pesquisador continuou os estudos, trazendo essas histórias. Inclusive, existem os maiores relatos são de crianças que perderam a vida, né, de forma brusca, abrupta, e em geral ele conseguiu até relacionar algumas marcas de nascença, né, exatamente com a causa da morte, né, trazida por essas crianças. Tem uma criança que tinha um cisto na garganta, ele tinha morrido com um tiro, ele lembrava, ele também trazia esses relatos do tiro, ele falava que era o tiro, enfim, né? Então, assim, marcas de nascença, né? Alguns, no caso desse menino era um caroço, um cisto, e estavam sempre relacionadas com a causa da morte, que geralmente era violenta. E aí as crianças se lembravam, trazem lembranças. Porém, nos Estados Unidos isso é muito complexo, porque a maior parte é protestante, né? E não aceita, não quer acreditar e não quer ir contra, né, os seus princípios, a sua crença. Então preferem achar que é uma brincadeira de criança, que é coisa de criança, coisa da cabeça, invenção, né? Enfim, mas também é uma das provas, né? É um fenômeno que prova, né, a existência do espírito após a morte do corpo, né? Enfim, somos seres espirituais, né? Vivendo uma experiência na matéria, né? Estamos aqui de forma transitória, né? Uma passagem nesse planeta escola, nesse planeta hospital, para ajudar com que a gente, nos ajudar, né, a nos transformar, nos ajudar a adquirir virtudes, abandonar velhos vícios, né? Nos ajudar a evoluir, né? Então é isso. Um abraço para todo mundo. O tempo é curto para falar, né, de tantos fenômenos, existem muitos outros. O livro traz alguns, mas eu sugiro que a gente continue pesquisando. Bom, um abraço. Até o próximo estudo.